Histórias assombradas. Fui uma maledite e me arrependo. Olha lá, vamos ver o que aconteceu com ela. Olá, Ana. Oi, assombrados. Espero que estejam bem. Eu já aviso que o meu relato é bem longo, pois para entender a história eu preciso destacar algumas coisas importantes para que ele faça sentido. Peço desculpas pelos erros, pois estou digitando pelo celular. Tomei coragem para contar o meu relato, pois além de sentir vergonha, eu me arrependo muito. Sei que muitos vão me julgar, mas eu não ligo, pois eu pedi perdão a Deus por tudo e desabafar com vocês vai ajudar a amenizar essa dor que carrego até hoje. Ana, todos os nomes estão trocados. Obrigada, vamos lá. Meu relato começa ainda quando eu era jovem, no interior do Ceará. Eu tinha meus 17 anos, em 1992. Eu era ambiciosa e sabia que aquela cidadezinha era pequena demais para os meus sonhos. Como era antigamente, nós sonhávamos em ganhar a vida em São Paulo. Ainda no ano de 92, eu conheci a Vera, uma mulher linda, inteligente e, assim como eu, bastante sonhadora. Por termos os mesmos objetivos, nós ficamos muito amigas e planejávamos ir para São Paulo juntas. Não foi o que aconteceu. Um tio da Vera, que já estava em São Paulo, enviou uma carta para ela dizendo que na família do chefe dele estavam precisando de uma empregada e que iria mandar buscar a Vera para trabalhar lá. Eu fiquei com muita inveja, vendo a minha amiga indo embora para uma cidade grande, conquistar o seu espaço. Eu certamente perguntei se poderia ir junto, mas falaram para mim que estavam precisando apenas de uma empregada. Então a Vera foi para São Paulo e eu fiquei naquela cidade, com a impressão de que o tempo estava passando e eu ficando para trás. Foi quando eu conheci uma mãe de santo, entre aspas, que vou chamar aqui de Maria Catarina. Jura, um carro de som agora? Tocando musicão? Bom, vou chamar ela aqui de Maria Catarina. Ela mexia com as piores entidades que se pode imaginar. E eu disse para ela toda a minha situação, que eu queria muito ter a vida que a Vera estava tendo, mesmo sem eu saber da realidade dela, né, da Vera. A Maria Catarina me propôs fazer um trabalho por um valor que na época era 25 mil cruzados. 25 mil cruzados brasileiros, é isso? Que daria hoje em torno de uns 10 reais nos dias. Ai, gente, só. Achei que. Tá, que hoje daria uns 10 reais. Nossa, 25 mil hoje é 10 reais. Tá bom. Nesse trabalho foi me prometido, outros tempos, né? Foi me prometido que tudo que a Vera conquistasse, eu conquistaria também. Pois bem, Ana e assombrados. Passou alguns dias, chegou uma carta e era da Vera. Ela dizia que havia sido promovida para governanta e que agora a família para a qual ela trabalhava iria precisar de uma empregada, uma cozinheira e um jardineiro. Só ressaltando aqui, Ana, essa família era muito poderosa, pois eram donos de uma metalúrgica em São Paulo. Enfim, eu aceitei na mesma hora que li a carta. Lá havia o endereço do local e como chegar até lá também. Pedi dinheiro a todos os conhecidos e paguei o ônibus rumo a São Paulo. Eu estava tão feliz, achando que eu ia ser dona do mundo. Eu fiquei na estrada por quase 5 dias. Eu cheguei em São Paulo, o tio da Vera, que trabalhava na metalúrgica, foi me buscar para me levar até a casa da família. Cheguei lá, eu fiquei boquiaberta, pois a casa era enorme, com 7 quartos, 3 salas bem grandes, 2 cozinhas, que na época era assim de dar inveja a qualquer pessoa. Nós, empregadas, mulheres, tínhamos um quartinho e dividíamos em 3, entre eu, a Vera e a cozinheira. Como o quarto era muito pequeno, eu e Vera decidimos alugar uma casinha no vilarejo em que o tio dela morava. Bom, passou-se uns 3 meses. A Vera foi mandada embora. E eu fui escolhida pela patroa como nova governanta.
A Vera ficou muito feliz por mim e algum tempo depois a Vera arrumou um emprego de caixa num supermercado e lá ela conheceu o Carlos, o gerente, um homem lindo, educado, charmoso. E logo eles começaram a sair e a namorar. E eu queria muito ter um namorado lindão e com muitas qualidades, assim como o Carlos. A Vera, como era muito esperta, logo se destacou e foi promovida à frente de caixa. E ela me deu mais uma notícia que me deixou com ainda mais raiva. Ela disse que ia se casar. Eu ficava com muita inveja de tudo isso que a Vera fazia. Eu tinha inveja da inteligência dela, da boa energia dela, da beleza. E agora ela dizia que ia casar com um homem que desperta o desejo em muitas mulheres, inclusive em mim, principalmente. Passou-se mais algum tempo e agora eu tinha sido mandada embora. E a Vera, como era muito bondosa, me arrumou um emprego no mercado, como operadora de caixa. Ela me ensinou tudo o que eu precisava saber e eu ficava com raiva de não ter aquele conhecimento. Nós íamos e voltávamos juntas do mercado. Algum tempo depois, inaugurou um restaurante de comida árabe e a Vera se candidatou para a gerência e passou. Ela foi contratada como gerente e eu, como sabia de tudo da função dela, fiquei como frente de caixa. Tá vendo? Ela foi pegando tudo que a Vera deixava, ou seja, do trabalho lá, né? Tudo que ela conquistasse, ela conquistava também. Bom, eu passei a ter mais contato com o Carlos, pois eu tinha que responder a ele, né? Devido às minhas funções na época. E logo nos aproximamos e começamos a ficar amigos. Um belo dia, ele me disse que não estava a fim de casar com a Vera e que ela estava obrigando ele a se casar com ela. Mas ele sempre dava desculpas e desconversava quando falavam sobre marcar a data. Uns dias depois, a Vera adoeceu. Ela sentia muito cansaço, enjoo. Com o tempo, parou de se alimentar direito. Ela precisou parar de trabalhar e ficou de cama. Ela emagreceu tanto que não conseguia nem levantar. Eu estava cuidando dela, pois ela ia ao médico e ninguém sabia o que era. E ela estava definhando. O Carlos e eu nos revezávamos para cuidar da Vera, pois ela não estava nem conseguindo ir ao banheiro sozinha. Um belo dia, ela parou de andar. Ela simplesmente perdeu todos os movimentos da cintura para baixo e precisava usar fraldas de pano. E eu e o Carlos limpávamos ela, alimentava ela, nós dávamos banho. Ela parecia um bebê. O Carlos desabafou comigo novamente, dizendo que não aguentava mais essa situação e que estava criando sentimentos por mim. E eu, que sempre quis o Carlos, desde o momento em que o vi, eu disse que era recíproco. Então eu e Carlos começamos a ter um caso. Logo veio o desligamento da Vera e eu, como estava respondendo por ela, fui até o restaurante pegar o cheque do acerto e trocar no banco. A Vera estava de mal a pior. Ela não se mexia mais e não estava falando. Aquela mulher linda, do corpão de dar inveja, cheia de vida, estava naquela situação, magra, sem os movimentos do corpo, com extrema queda de cabelo. Ela estava ali, assim. Na conversa com os antigos chefes da Vera no restaurante, eles me proporam ocupar o mesmo cargo que ela, de gerente. Eu iria ganhar quase o dobro do que ganhava no mercado, então aceitei. O meu caso com o Carlos estava cada vez mais intenso e ele me propôs em casamento e em mandar a Vera para a família dela cuidar dela, né, para a família dela cuidar, pois o tio dela, que morava no vilarejo, veio a falecer nesse meio tempo. Pois bem, juntamos dinheiro e mandamos a Vera para a casa da mãe dela, que nesse momento estava morando em Fortaleza. A mãe da Vera, apesar da idade, tinha uma mente bem aberta e chamou um benzedeiro para fazer uma oração para Vera, já que os médicos não sabiam o que era. Ela, de fato, estava morrendo aos poucos. Ele fez a oração para Vera e ela melhorou. Começou a falar bem devagar, mas começou.
Começou a ter espasmos de movimentos, começou a comer e logo passou a comer sozinha. Logo, a Vera estava na ativa, mais viva do que nunca. Eu e Carlos nos casamos e logo eu engravidei. E eu percebia que ele não mexia tanto assim na minha barriga. Com os exames da época, foi informado que o meu filho teria alguma imperfeição, mas não seria nada muito complicado de se tratar. Meu filho nasceu, ele não chorou quando nasceu, ele não se mexia muito, era bem quietinho para um bebê recém-nascido. Algum tempo depois, fora diagnosticado que meu filho tinha deficiência cerebral. Ele não andaria, ele não iria falar e iria sempre depender de mim para os cuidados. Eu amava o meu filho e iria cuidar dele de uma forma ou de outra. Quando ele ficou maiorzinho, o Carlos passou a beber muito e ficar dias fora de casa. E quando ele voltava, eram brigas e mais brigas. Ele me ameaçava e tudo mais. Resolvi me separar dele, pois não aguentava mais aquelas sessões de brigas, ainda mais na frente do meu filho. Eu me desdobrava para cuidar do meu filho e trabalhar no restaurante. Eu precisava faltar muito devido às sessões de terapia que o meu filho tinha. Um dia, me desligaram do restaurante por motivo de faltas. Eles não se importavam muito com a minha vida pessoal. As coisas passaram a ficar mais difíceis, sozinha, sem emprego, com uma criança com necessidades especiais, tendo que pagar contas. Através de cartas e telefonemas, decidi voltar para aquela cidadezinha pequena, para minha mãe me ajudar com o meu filhinho. Eu fiquei frustrada e me perguntava o porquê de tudo isso estar acontecendo. Foi aí que me lembrei da Maria Catarina, aquela senhora que fez o trabalho. Resolvi procurá-la, mas fui informada que ela havia falecido. Então procurei outra benzedeira e ela me disse que o trabalho realizado pela Maria Catarina era um trabalho de magia negra, das mais poderosas, para derrubar e tomar o lugar do outro. Mas as consequências eram que tudo que eu havia pedido iria vir, mas eu iria perder o dobro após um tempo, e que eu deveria rezar muito, tomar muitos banhos e tomar alguns chás, para que todo o trabalho fosse desfeito e que eu ficasse livre. Mas que esse livramento total iria acontecer só se eu me arrependesse verdadeiramente. Infelizmente, Ana, o meu filhinho veio a falecer. Ele não aguentou a carência de tratamento correto para aquela época. Quando ele morreu, eu me arrependi de todo o mal que eu fiz a Vera. Após a morte dele, eu retornei a São Paulo, arrumei outro emprego, numa gráfica, a qual estou até hoje e sou encarregada de um dos setores. Quanto a Vera, ela ficou sabendo sobre o meu caso com o Carlos enquanto ela estava enferma. Ela falou comigo apenas para dizer que nunca mais iria olhar na minha cara. E eu nunca mais a vi. Quanto ao Carlos, ele também faleceu alguns anos após a morte do meu filho. Dizem que foi overdose. Hoje eu me arrependo muito de tudo que eu fiz e gostaria muito de ter o perdão da Vera. E é isso. Sei que muitos vão me julgar, mas estou preparada para isso. O que me importa no momento é só ter o perdão dela. Foi um de meus subordinados que me apresentou o canal. Que, assim, não é legal, né? Mas, assim, mais uma pessoa que acaba meio que, digo, na inocência, na ignorância, caindo num desses trabalhos ferrados, entendeu? A dona Maria Catarina lá sabia de tudo que ia acontecer, mas não faz questão de explicar, não faz questão de alertar. Você fala assim, o que é que eu faço? Vai acontecer isso que você tá pedindo. Aí a pessoa não sabe, fala, tá, eu quero. Não sabe das consequências, não sabe com o que tá mexendo, não sabe de nada. Só vai lá de, eu quero isso, eu te dou isso. Então tá, quanto que é isso? Pronto. Não sabe da porcaria que vem atrás disso. E vai descobrir lá depois. Né? A hora que tudo começa a dar errado. E sempre dá. Não se iluda que o que vem fácil, vai fácil e dolorosamente. Né? Olha só, se ela tivesse por ela só seguido, às vezes mesmo nessa cidadezinha, talvez se ela tivesse ficado lá,
Você não sabe o que tá aí no seu destino, que vem em frente, né? De repente, ela ficando lá, conseguiria um trabalho, conheceria alguém, iria para um outro lugar, conseguiria realizar a vida dela, sabe? Sem ficar invejando e olhando para o outro. Eu quero igual dela, eu quero ser como ela, eu quero, sabe? Deixa o outro, seja você e pensa ali o que você pode fazer para melhorar você. Entendeu? Esquece os outros em volta, não se compare com os outros em volta, siga o seu. E aí as coisas vão fluindo. Agora, se quiser destruir o outro para se erguer à base daquilo, só vai dar errado, pode ter certeza. Bom, pessoal, e agora ela espera o perdão. E é isso, este foi o relato de Maledite hoje, da própria Maledite aqui contando e dizendo mais uma vez que se arrependeu, que não vale a pena, o preço é alto demais. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.